Boa tarde, pessoal, a todos. Vai, Samuel, apresenta aí. Sim, a gente vai falar hoje sobre os elementos terra raros, né? As características químicas, comportamento nos processos petrológicos, coeficiente de partição dos elementos terra raros e suas implicações petrogenéticas e anomalias, né? A gente vai dar início falando sobre as principais características químicas. Pode passar o slide, Samuel. A gente vai começar falando, obviamente, sobre os elementos terras raras. Os elementos terras raras são compostos pela classe dos lantanídeos da tabela periódica. Como vocês podem ver nessa tabela que está aí à direita, estão destacados aí nessa cor laranja, laranja salmão, né? A classe, a série dos lantanídeos, que compõem os elementos terras raras, mais o elemento ítrio, que é representado pela letra Y, ali onde o mouse está passando. Todos os elementos terras raras, eles possuem uma carga de mais 3. Importante destacar o sério e o európio, que também possuem carga mais 3, mas que podem assumir, respectivamente, cargas mais 4 e mais 2. Esse aumento gradual, a gente pode perceber aqui na série, nos minerais destacados, que eles têm um aumento gradual no, no seu número atômico. E esse aumento gradual vai implicar numa subdivisão, que está ali na imagem do lado esquerdo, divididos em elementos terras raras leves e pesados, ou REE, né, que é a sigla em inglês. A gente vê que partindo do lantânio até o gadolínio, a gente vai ter os elementos leves. E depois do ítrio até o lutécio, a gente vai ter os elementos pesados. Como dá para ver aqui que o número atômico dos elementos terra rara começa no 57 e seguindo a ordem dos lantanídeos vai até o lutécio com 71. O ítrio, que é o mineral que não faz parte dos lantanídeos, mas é um elemento terra rara, ele o é porque possui uma carga de mais 3 também, e também um raio que é similar à do elemento rômio. Basicamente isso, pode passar. Aqui a gente tem um exemplo de um átomo de európio. E eu queria que vocês focassem na letrinha miúda lá embaixo, que é a configuração eletrônica do európio. Todos os elementos dos lantanídeos vão ter essa configuração eletrônica, a mesma configuração. A única diferença vai ser na camada 4F, que aqui no caso do európio está ali 4F7. A única diferença entre os elementos é que vão sendo acrescidos elétrons da esquerda para a direita, né? Ou seja, no caso aí o európio ele possui 4F7. O que vem depois dele, que se eu não me engano é o gadolínio, vai ter o 4F8. Pode passar, Samuel. Aí aqui a gente tem um gráfico que possui aqui no eixo das abscissas o número atômico dos elementos, que vai crescendo da esquerda para a direita, e no eixo das ordenadas a gente tem o raio iônico. Como a gente pode perceber, os elementos aqui que estão nessa curva mais central do gráfico estão crescendo em número atômico, do lantânio até o lutécio, naquela ordem que a gente viu. E
De acordo com o crescimento desse número atômico, né, cada um tem um elétron a mais do que o seu anterior, vai diminuindo o raio iônico. Esse fenômeno é o que a gente chama de contração dos lantanídeos. É um assunto mais profundo que eu vou apenas pincelar, tá bom? A camada 4F, que é a que diferencia os elementos, onde onde vai entrando elétrons, ela tem uma baixa capacidade de blindagem, o que faz com que a repulsão dos elétrons não seja suficiente para compensar a carga nuclear efetiva, que é a carga do núcleo. Ou seja, o núcleo ele vai puxar, ele vai atrair os elétrons da eletrosfera e vai diminuir o raio. Pode passar isso, Marco. Não, volta. Espera aí que travou. Pronto. Aí ele vai diminuir o raio, como a gente está vendo aqui. Com o aumento do número atômico, o raio iônico diminui, graças a esse efeito da contração dos lantanídeos. E a gente pode destacar aqui o ítrio, ali o Yzinho, que está fora da curva, que, como eu falei, ele possui um raio iônico similar a do rômio. Se você ver, ele está quase horizontal com ele aí. E a gente pode destacar o európio e o cério, que estão aqui representados nas suas formas de mudança no estado da oxidação. O európio, que assume carga mais 2, ele aumenta o seu raio. E o cério, que assume carga mais 4, tem uma diminuição no raio. Tudo isso graças à mudança no estado de oxidação. Agora o Samuel vai dar continuidade aí. Aqui agora a gente vai falar sobre condições redox, né? Vocês estão me ouvindo, né? As co- é, Essas condições redox vai implicar, né, no estado de oxidação, né, durante a cristalização do magma, né? E teores elevados de sério no zircão podem implicar em condições de oxidação. O sério mais 4, perdão, ele, ele é compatível, né, na estrutura do zircão, mais do que o sério mais 3. Enquanto teores de Europa empobrecidos podem implicar em condições de redução, né? O Europa mais 2 não substitui na rede do zircão, mas a gente vai ver que o Europeu mais 2, né, no estado de oxidação mais 2, ele tem uma carga e raio semelhante ao do cálcio mais 2. Portanto, ele vai entrar, ele é muito compatível na estrutura do plagioclase, certo? Por conta que são muito semelhantes, né? O Europa e o cálcio, o Europa mais 2. E as anomalias de sério aumentam com fugacidades de oxigênio mais altas e temperaturas de cristalização mais baixas. Sendo assim, os ETRs têm uma carga mais 3, né? Mas sob condições oxidantes, as únicas exceções vai ser o sério e o Europa, como o Danus falou. O sério pode ter uma carga mais 4 sobre condições oxidantes, né? Bastante fugacidade de oxigênio. E sob condições redutoras, o Europa pode ter uma carga mais 2. Mas o Europa, no estado de oxidação mais 2, ele é limitado em ambientes de alta temperatura, né? Aqui, vamos entrar aqui na parte dos coeficientes de partição, né? Só por curiosidade, o Europa mais 2 ele tem 1,15 angstroms de raio iônico e o cálcio tem 1 angstrom, né? E as suas cargas são iguais. Já o sério mais 4 tem 0,87 angstroms e o zircônio, né, que está presente na estrutura do zircão, tem mais 4 e 0,72 angstroms. Ou seja,
São raios iônicos próximos e cargas iguais, né? Que permite essa entrada na estrutura do mineral. E também, por causa da alta carga, né, e raio iônico dos ETRs em geral, né, a carga mais 3 é uma carga relativamente alta, esses elementos eles se tornam incompatíveis no magma, né, de modo que os ETRs são mais concentrados no líquido, né, no líquido fundido. E, e uma coisa também interessante é que eles variam com a compatibilidade, né, em relação ao manto, né? Os elementos terra raras leves, do lantânio ao Europa aqui, o Europa vai ser o divisor, pode-se dizer, né? Eles vão ser mais incompatíveis, enquanto que os elementos terra raras pesados, eles vão ser mais compatíveis, né, em relação ao manto. E agora, sobre o coeficiente de partição, né, de elementos traços. Vamos desconsiderar esses outros elementos aqui, né? Vamos focar apenas nos elementos terra raros, que são o itérbio, o ítrio, o európio, o lantânio, o cério aqui, né? E esse coeficiente de partição, como por exemplo aqui no magma basáltico e no magma riolítico aqui, né? Vamos notar aqui a granada, né? Em geral, o Danucci vai falar mais à frente sobre o comportamento desses elementos terra raros nos minerais, né? Na cristalização. E os minerais de mais alto ponto de fusão, né, de temperaturas elevadas, como granada, olivina, piroxênios, até mesmo anfibólios, eles vão ter uma alta compatibilidade com elementos terra raros pesados, né? Vão incorporar mais elementos terra raros pesados, enquanto que os incompatíveis, né, vai ficar no líquido residual, né, durante uma fusão parcial ou cristalização fracionada, né. E aqui o coeficiente de partição da granada, por exemplo, ela possui bastante incorporação de elementos terra raros pesados, como o itérbio, o ítrio. Você vê aqui que, ó, em relação à magnetita, olha essa diferença de 10 vezes mais. Então, a granada, ela incorpora bastante elementos terra raros, né? Isso é importante para investigar fracionamento desses minerais, né? Já o plagioclase aqui, né? Ele tem uma considerável incorporação de európio, né? Como eu falei para vocês, o európio mais 2 ele se incorpora na estrutura do plagioclase, né? Por conta dessa semelhança dos raios do európio e do cálcio, né? É isso. E agora aqui sobre o grau de fracionamento, né? O grau de fracionamento imposto pelo processo pretogenético pode ser avaliado pela razão da concentração normalizada de um ETR leve em função de outro pesado. Por exemplo, o lantânio, né, que é o mais leve, e o lutécio, que é o mais pesado. Ou seja, quanto maior a diferença em relação à unidade, maior o grau de fracionamento. Também lantânio e térbio, sempre um leve com um pesado, para ver qual tá sendo essa diferença. É uma diferença visível ou é uma diferença mais limitada desse fracionamento. A aplicação de elementos traços, né, para sistemas ígneos. A aplicação mais simples de elementos traços é usá-los em diagramas de variação. Os altos coeficientes de distribuição, ou coeficientes de partição, né, para muitos elementos traços resultam em uma variação maior com fusão parcial ou cristalização fracionada. Eles podem, portanto, ser usados para avaliar até que ponto esses processos podem ter operado, porque suas concentrações tendem a variar consideravelmente à medida que esses processos continuam. Sucessivas gerações de processos, como cristalização fracionada, né,
aumenta a concentração em ETEs, né, no líquido restante, né? Até que as fases ricas em minerais e elementos terra raras individuais se cristalizem, né? Como a monazita, minerais que têm fases ricas em elementos terra raras, né? Tanto pesados como leves. E na costa continental profunda e em profundidade de cerca de 70 quilômetros no manto, granada e tinopiroxeno são fases importantes e permanecem como resíduos sólidos durante a geração de 15 até 20% de fusão parcial. Como resultado, principalmente devido à presença de granada, o coeficiente de distribuição em massa será alto para elementos de terra raros pesados, e até 10% de fusões parciais serão altamente esgotados em elementos de terra rara pesado, com uma inclinação negativa em um diagrama de elementos de terra raras. Depois desse slide aqui eu vou mostrar, né, um diagrama de elementos de terra raras, né, normalizado ao condrito. E vocês vão perceber, né, essa inclinação negativa por conta da granada na fonte, né? A inclinação em um diagrama de elementos terra raros também é em função do F, né? Como o Felipe explicou em apresentações passadas, né? Baixas taxas de fusão parcial tendem a enriquecer o líquido em elementos incompatíveis, né? No caso aqui, os elementos terra raros leves, né? Por conta da granada estar na fonte. Aqui está, né? O diagrama, né? Essas siglas aí são rochas, né? Líquidos, rochas, que, que são. Você pega a amostra delas, né? E você compara com um padrão, né? O caso aqui, o padrão é o condrito, né? E a amostra dessa rocha dividido pelo condrito, né? O teor de elementos terra raros na rocha com relação ao condrito. E aí você plota essas curvas, essas linhas aí. E como vocês podem ver aqui, no caso dessa sigla aqui, AOB, né? É álcali olivina basalto. No livro, né, do Phil Pose, dos princípios de petrologia ígnea e metamórfica, né? Ele fala, né, que como vocês podem ver aqui, né, essa linha aqui, a AOB, ó, ela tem uma inclinação negativa, né, por conta dos altos teores de elementos terra raros leves, né? E baixo teor de elementos terra raras pesados. Esse, esse enriquecimento deve resultar de altos graus de cristalização fracionada, né? Mas mostrou, o autor falou lá que esses álcali olivina basaltos têm um alto número de magnésio, né? Esse alto número de magnésio significa que ele é um líquido bem primitivo, né? É um líquido primitivo. Então, ele não sofreu tanta cristalização fracionada, ou seja, vai contra a argumentação da cristalização fracionada. Em vez disso, o alto enriquecimento, interpretado, né? Esse enriquecimento em terras raras leves, é resultado como baixos graus de fusão parcial, muito baixos, como o Felipe mesmo falou, né? Retomando aqui que baixas taxas de fusão parcial enriquece o líquido em elementos incompatíveis. E é bem provável aqui que a granada ela deve ser estável na fonte, né? Já que a granada ela é muito compatível com elementos terra raros pesados. Como a granada ela não sofreu a fusão parcial, ela ficou estável lá no manto, certo? O que foi por líquidos foi apenas os incompatíveis. Por isso essa inclinação negativa, certo? Já, já que os MORBs, né, os basaltos de cadeia mesoceânica, eles são empobrecidos, né, em elementos incompatíveis e um pouco mais enriquecidos em elementos compatíveis.
como vocês podem ver aqui. Porém, ele não apresenta anomalias de európio, que a gente vai explicar mais à frente, né? Anomalias de európio, e também não tem uma inclinação fortemente negativa, né? E pode indicar também que a granada ela não estava presente na fonte, né? Para causar inclinações negativas. Um momento. Aqui a gente vai ter padrões de elementos terra raros, né? Normalizados ao condrito, né? De alguns minerais de rochas graníticas. Como vocês podem ver aqui, o plagioclásio e o feldspato, tá vendo? Esse aqui, ele tem uma compatibilidade alta com o európio. Isso é uma anomalia positiva de európio, porque o európio, ele entrou na estrutura do plagioclásio, né? O európio mais 2. E aí causa essas anomalias positivas. Já que o zircão, né? Ele incorpora bastante elementos terra raros pesados e poucos leves, né? A gente, considerando uma suíte de rochas granitosas diferenciada, no qual os crescentes teores de sílica são acompanhados de decrescentes valores normalizados de elementos terra raras, se observa, né, um decréscimo mais acentuado nos valores de elementos terra raros pesados do que nos elementos terra raros leves. Esse aspecto é sugestivo de um fracionamento do zircão. Como durante a cristalização fracionada, né, se fracionou o zircão, né? E aí, como o zircão ele é rico em elementos terra raros pesados, esse líquido residual restante, ele vai ficar incorporado bastante elementos terra raros leves, certo? Então, é esse o comportamento do fracionamento. Pessoal, agora aplicado à cristalização, tá bom? Essas propriedades que a gente viu aí com Samuel, coeficiente de partição, etc., aplicado na cristalização. Cada um dos cristais aqui vai se portar de maneira diferente quanto aos elementos terra rara. Começando pela olivina. É importante deixar claro que aqui a gente vai comparar o sólido, a fase sólida com a fase líquida, tá bom? Do magma. A fase sólida é os minerais, a rocha, e a líquida é o magma em si. Olivina, ela vai ter um empobrecimento leve a regular de ETRs pesadas e um enriquecimento geral de ETRs no líquido residual. Lipestênio incorpora preferencialmente as ETRs pesadas, enriquecimento geral de ETRs no líquido residual, podendo ocorrer leves anomalias positivas de európio. Spinelli incorpora ETRs leves, com empobrecimento dos elementos no líquido residual. Augita incorpora preferencialmente os pesados ETRs, com enriquecimento acentuado de ETRs leves. Anomalias positivas de európio são detectadas. O Amphibole, no caso a Hornblenda, incorpora de preferência os ETRs intermediários, que são o európio, o samário, gadolínio, provocando um enriquecimento maior nos leves e menos acentuado nos pesados. As micas incorporam todos os ETRs de uma mesma forma e a presença afeta muito pouco o padrão desses elementos. Plagioclase, que o Samuel comentou, ele empobrece o líquido em ETRs leves. São particularmente enriquecidos em európio pelo comportamento anômalo do európio, anomalia de európio, que a gente vai falar já já.
Feldespato potássico incorpora ETRs de forma semelhante aos plagioclasos, porém de forma menos acentuada, com exceção no európio, que produz uma anomalia muito mais fortemente negativa no líquido residual. A granada, que também foi comentada, possui coeficientes de partição muito baixos para os ETRs leves, ou seja, ela absorve mais os elementos pesados, como o Samuel falou, aumentando progressivamente em direção às pesadas. Quando cristaliza, empobrece o líquido residual em ETRs pesadas. Pode provocar leves anomalias positivas de európio no líquido residual. Apatita, todos os ETRs têm caráter compatível para a apatita, ou seja, apresenta o KD, que é o coeficiente de partição, maior do que 1. Se elas apresentam um coeficiente de partição maior do que 1, é porque elas são compatíveis. Os ETRs são compatíveis com a apatita. A apatita não altera o padrão de distribuição dos ETRs, ou seja, não os fraciona, provocando forte empobrecimento destes elementos no líquido residual. Pode provocar leve empobrecimento de ETRs intermediários em relação aos leves e pesados. Pode passar. Agora a anomalia de Europa. Já foi falado aqui, mas vamos entender. Aqui está citando o exemplo dos feldspatos, né, plagioclase. Onde o európio, devido àquela condição que eu havia mencionado no começo, que ele pode ter o estado de oxidação diferente, né, devido à baixa fugacidade do oxigênio. Ele pode assumir uma carga mais 2, ficando assim compatível com o cálcio, lá do plagioclase. Compatível não, ficando similar ao cálcio do plagioclase e podendo ser facilmente trocado, entendeu? Na estrutura dos feldspatos. Aí, como é que a gente vai saber se essa anomalia do európio é positiva ou negativa? A gente vai quantificar o tamanho da anomalia através da relação EU, európio, sobre európio asterisco. O EU é a quantidade de európio naquele meio e o európio asterisco é a média dos vizinhos do európio. Os vizinhos do európio são o samário e o gadolínio. Fazendo uma média deles dois, vai dar, digamos assim, a quantidade de európio caso não houvesse anomalia. É uma projeção. Aí, fazendo essa razão, a gente vai descobrir se... Pode passar, Samuel. A gente faz essa relação e vamos descobrir se a anomalia é positiva ou é negativa. Se for maior do que 1, o resultado ela é positiva. Se for menor do que 1, a anomalia é negativa. Se ambos forem iguais, é porque não há anomalia. Uma anomalia positiva, ela vai dizer que houve uma assimilação ou acúmulo de feldspato. E uma negativa, um fracionamento através de fusão ou cristalização. É isso. E eu queria... Vai, fala. Também as anomalias também de sério, né? Esqueci de comentar. Segue o mesmo modelo aí, né? As anomalias de sério seguem o mesmo modelo. Como eu falei, né? Ele pode assumir a carga mais 4. E para a gente descobrir se a anomalia é positiva ou negativa, é a mesma lógica. A gente vai pegar os vizinhos do sério, que é o lantânio e o praseodímio, né? Praseodímio. Uhum. Pronto. Lantânio e praseodímio, e vamos dividir pela média dos dois. É a mesma coisa. É basicamente isso. Isso, e também as anomalias de Europa, né, como o Danus falou aqui, serve para identificar esse fracionamento
do plagioclase, né? Como, por exemplo, em líquidos mais básicos, né? Durante a cristalização fracionada, como você vai ver o líquido gerado, né? O líquido mais evoluído, rochas granitóides, né? Você vê que tem uma anomalia negativa de Europa, né? Vai indicar que o plagioclase ele foi fracionado lá em estágios mais iniciais da cristalização. O plagioclase ele foi fracionado durante, por exemplo, em um líquido basáltico e todo o európio, né, que estava concentrado na estrutura do plagioclásio ficou para trás, né, e empobrecendo, né, o líquido em európio, no caso de rochas granitóides, né. E é isso. Aí eu queria saber duas coisas. Primeiro, se vocês tiver dúvida, para o Felipe responder, e se eu falei alguma besteira. A apresentação foi muito boa, muito esclarecedora. E caso alguém tenha dúvida, pergunte aí ao Danuso e Samuel. Foi muito boa, pessoal. Parabéns aí para vocês dois. Valeu, valeu. Eu tenho duas perguntas aí, espera aí, só o aspirador parar, aí eu faço com mais calma. Sim, aquela do Morb, dá para mostrar lá, Samuel, aqueles lá? Pronto, pronto. Há diferentes tipos, né, de magmas do Morb. Tem o magma do tipo Morb N, o P e o T, né, que é o transicional. E aí vai depender da profundidade, né, que a fonte é extraída. E o Samuel bem falou, né, a ausência de anomalia de Európio, né, e também o Danus falou aí no final, anomalia negativa ou positiva, né, resulta tanto no fracionamento, né, no fracionamento, no caso, a fase do plagioclásio, e o acúmulo, então, a gente vê que não tem uma participação efetiva, né, do plagioclásio, e também da granada por conta da inclinação negativa, né, que o Samuel falou. A granada tem um coeficiente de partição muito forte, né, aumenta progressivamente para os ETRs pesados. E esse grau de fracionamento, pronto, exatamente, esse grau de fracionamento aí que o Samuel bem explicou. Então, e também esse número de magnésio, né, Samuel? Indica que o magma é primário, então já é contra a teoria da cristalização fracionada, né? Então é bem interessante você utilizar os ETRs para você quantificar, né? Qual foi esse fracionamento, e também é muito interessante porque há uma diversidade, né, de magmas, de tipos de magmas que você, só por processos de fusão parcial, cristalização fracionada, então é muito diversificado, não só Morb, como o alcali olivina basalto, mas entre outros tipos de magmas, né? Então é muito boa a apresentação de vocês aí. Show de bola. Sim, Davi, e aí? Passou aí? Parou aqui. Parou, né? Sim, vocês mencionaram que o plagioclásio leva ao európio, causando anomalia de európio positiva ou negativa, né? Mas mencionaram a anomalia de sério, mas também não falaram sobre qual é o mineral que captura o sério. É o zircão. É o zircão, né? Isso. Beleza. Por conta como o zircônio ele é mais 4, certo? E o sério também, quando o estado de oxidação tem bastante fugacidade de oxigênio, né? Ele oxida, né? E aí passa de sério mais 3 para sério mais 4. E aí ele se torna compatível na estrutura do zircão. Isso. Sei. Sempre vai Zircão leva o ser a sério. carga e o raio iônico. Beleza. Zircão leva o sério, plagioclásio leva o európio. Ok. Mas, E a outra era... Vocês estão vendo aqui a K, a arquian comatito arquiano? sim, Ele tem Tô uma vendo.
um ponto de inflexão no sério e um ponto de inflexão no samário. O que seria esse do samário? Mudança de ambiente? Não, nesse caso. Pode responder, vai, Samuel. Responde tu. Não, Pode isso aí é responder. uma inclinação negativa de, no caso, você está vendo aí que a geração desse magma, né, da Arqueano comatito, ele é empobrecido em elementos terras raras leves, né? Isso. E tem um enriquecimento em ETRs pesados, né? Você vê que tem um padrão, né? Essa linha aí tem uma curvatura, uma inclinação negativa nesses ETRs leves, e aí vai enriquecendo assim paulatinamente dos pesados. Isso pode ser tanto, eu não vi ainda qual seria o processo genético relacionado a esses comatitos, mas possivelmente baixa taxa de fusão parcial ou cristalização fracionada no caso, empobrecendo aí o líquido em ETR leve. É isso, né, Samuel Sei. e Danúzio? Então, o samário marcaria praticamente a entrada dos leves nos intermediários. De certa forma. É porque assim, tem os leves e os pesados, só que nem todos consideram essa nomenclatura dos intermediários, né? Mas seria o Samário, o Europa, o Gadolínio até o Terbos, em tese, seriam os intermediários. Tô ligado. E outra coisa, vocês viram aqui nesse diagrama que o K, o MORB e o CFB, todos eles têm um ponto de inflexão no sério. Isso também é por causa do zircão, né? Seria por causa do zircão. Porque, assim, Não necessariamente. Não se fosse necessariamente. em um, eu diria, não, pode ser uma coisa pontual, né? Mas aqui tem 5. 3 dos 5 nós temos uma anomalia no sério. Não seria bem uma anomalia. Não, é um pontinho de inflexão, né? Um ponto de inflexão, exatamente. Não quer dizer muita coisa, não, porque se fosse assim, se no caso, o que governaria aí, né, o parâmetro seria do sério a fugacidade de oxigênio, não é isso, Samuel e Danúzio? Então, se você tiver uma alta anomalia de sério, né, extremamente positiva, né, de sério, significa você tem um parâmetro para a fugacidade de oxigênio. Então, no caso, aquele magma que se cristalizou, ele teve Durante uma a alta cristalização. fugacidade, né? Durante a cristalização, teve uma alta fugacidade de oxigênio, né, para ter essa anomalia aí positiva, ou se tiver uma anomalia baixa, né, de sério no zircão, não é isso, Samuel? Tem uma baixa fugacidade de oxigênio, não é isso? Isso mesmo. Pois é. E assim, né, aí você tá percebendo que não tem tanto uma anomalia de Europa, só assim no que dos basaltos continentais, né? Assim, mas é leve, né? Quase nada. Mas se você for ler artigo e tal, vê lá, tem os valesão, né, de Europeu, de Sério, e de outros também, né? Os Lilis e os HFSE. São importantes, né? Mas aqui falando mais especificamente do Terra Rara, né? Foi muito bom, cara. Foi muito bom apresentar, deu para aprender bastante. Já é um passo, assim, bom para a geoquímica, né? Porque a gente vai ver isso na disciplina do Afonso. Já estamos vendo isso, né? Assim, A gente tá, de um modo incipiente, né? Mas a gente tá vendo. a gente tá antecipando muita coisa. Isso é bom, isso é muito bom. E mais alguma dúvida aí para o Samuel e Danuzzi? Os cabos estudaram muito, mano. Pergunta aí pros cabos. Não, perguntando.
padrão do MOB já falou, né? Deixa eu ver o que mais. Agora, assim, uma dúvida minha que eu não consegui sanar. Aquele padrão do condrito, eu não entendi muito bem ele, entendeu? Samuel É falou. para as rochas mais primitivas, né? Você É, tem que ter um padrão para diferenciar a análise química da sua amostra, né? Você fez ali tem os ETRs, ou também se você quiser, né, de outros elementos químicos, mas aí você tem que ter uma amostra padrão, né, para você ver homogênea quanto, também, né? né? Isso, E para tende você a ver a ficar diferença. homogêneo. É, pra... É, exatamente o Como, grau, né? O e grau de também como fracionamento. e também como o Afonso até falou na aula dele, antigamente, né, em alguns artigos aí, eles botavam alguns morbs, né, porque tinha um comportamento homogêneo, né, dos elementos terra raros, mas aí depois ficou mesmo como condrito que Porque tem uma heterogeneidade, né, mas é, depende do local, da ambiência. Tem isso também. E condrito, como o nome já diz, né? É da terra primitiva, né, cara? Então, isso, se a gente fosse tirar com base no que é atualmente, assim, cara, a gente sabe que o Ceará esfriou de um jeito, a Austrália esfriou de outro jeito, cada um teve a sua cristalização. Mas no condrito lá, por enquanto, ainda era tudo homogêneo, então dá pra exatamente. tirar por base. Mas foi muito bom a apresentação, porque a gente já tá tendo uma noção básica, né, de como é os processos aí de diferenciação magmática, né, Samuel e Danúzio, e Davi e Matheus, porque tem vários tipos de magmas, né? Aí você vê qual a geração, né? Aí você vai fazer uma análise química, ver lá. Os ETRs são muito utilizados, né? São bons indicadores petrogenéticos. E aí, você fazendo uma modelagem quantitativa, né, de processo de fusão parcial, pega esses elementos traços, também de cristalização fracionada, qual mineral vai, o conhecimento de KD, né, quem vai incorporar tal elemento e, no caso da cristalização, você incorpora um elemento químico na sua estrutura ou sítio cristalográfico e aí empobrece o líquido residual, né, nesse elemento, e aí vai ocorrendo a diferenciação do nosso planeta. Então isso é muito bom. Onde foi que Também, vocês pegaram? Fala isso, mano. não, pode falar, vai. Onde foi que vocês Essa- pegaram aqueles. O nome dos minerais com o comportamento deles? Tem algum livro? Foi de um slide. Eu vou mandar aí para Beleza, vocês. mande. Tem Já mais ou tá só no aqueles? grupo. Já tá no grupo. Filé de já a país. gente Eu É enviei, não foi? aquele Foi, foi foi. disponibilizou lá no grupo. GRETR é o nome. Isso. No Beleza. nosso grupo É interno. da Unesp, se acho que. Da Unesp. Sim, aí lá também fala da olivina, da apatita, né? Pronto, essas anomalias de Europa não só ocorrem no plagioclase, não, viu? Ocorrem em outras fases portando cálcio. Com a apatita, se você É for lá ver o verdade. coeficiente de partição ali, tem lá o Europe, magmas riolíticos, você pegar a patita lá, é uns 20 e pouco, né não, Samuel? Cadê lá? É extremamente compatível. Aí você, dependendo sei lá, você faz a lâmina lá, vê quais os minerais, os contatos e tal, quais minerais estão presentes, as fases acessórias. Aí você vai interpretando e imaginando, né, como foi essa sucessão mineral. Aí, no caso, seria bem mais fácil com análise química e tal. Mas aí tem que fazer no grosso mesmo. Mas assim, a anomalia de Europa não só acontece no plagioclase, mas acontece em outras fases importantes também. Por curiosidade também, alguns depósitos, os elementos terra raras, né? Eles são não, apesar do nome, eles não são tão raros assim, né? E porém, eles são muito dispersos na costa, né? Eles não ficam muito concentrados. Então, economicamente,
tem alguns depósitos, né, que são econômicos, que têm potencial, né? Os carbonatitos, né, eles, geoquimicamente, eles são bastante ricos em elementos terra raras em geral, né? Porém, eu já tentei procurar alguma coisa, mas eu não achei, porque geoquimicamente eles são ricos em elementos terra raras leves, né? Aí você tem os carbonatitos, tem também placers, né, contendo bastante monazita, né, que a monazita ela contém elementos terra raras leves. Você também tem alguns magmas peralcalinos, né? São alguns tipos de depósitos, mas é isso. Só uma curiosidade. No caso, enriquecido em ETR geral, né? ETR Geral, geral. geral. Não tem essa diferenciação, né? Você pega o diagrama, não Não, tem as inclinações. É igual o padrão, assim, da olivina, né? Não é isso? A olivina, ela deixa o líquido residual muito enriquecido em elementos terras raras. A apatita também, o Danúzio leu, né? Aquela parte lá da apatita, não nossa. tem né? uma diferenciação assim. Ela é compatível com todos, né, Danúzio? Exatamente. Inclusive lá na tabela que o Samuel mostrou, né? A gente vê, né, o grau dela de compatibilidade. Sim, sim. E aí, mais alguma Acho dúvida para os pessoal aí? Vai, só, Davi. só tem que ver, mas essa apatita continua sendo uma apatita, cara. Depois que ela vai e come todos os elementos terra rara. Rapaz, o homem Assim, trouxe a a discussão quantidade. filosófica aqui. Mas aí no caso seria concentrações traços, né? Ou concentrações de elementos menores, não elementos principais para cristalizar. Tem que ter o cálcio, né? Agora tem que saber a concentração em, sei lá, partes por milhão, ou partes até por Se bilhão, for mais só partes por bilhão pouquinho, no sítio, né? se for pouquinho, cara, não vai nem. Tipo, não influencia no líquido, né? Só se tiver bastante apatita, cada um pegando um pouquinho. Sim, sim, sim. Mas, por Exatamente. exemplo, Aí vocês lembram, depende. Da, lembram da daqueles. composição do magma e do mineral que está cristalizando. Aquele da lâmina da granada, lembra? Tinha umas granadas, umas monazitas e umas apatitas. Mas se a Sim, gente for colocar, não, a apatita tá super rica em terra rara. Aí, bicho, a apatita tem 2 bichinhos de terra rara. Aí, só porque é difícil a apatita tá rica em terra rara, a gente vai lá, a apatita rica em terra rara. Aí esquece da monazita, né? A monazita tem um é, bocado. Aí, não, a bichinha tá pobre. Aí deve ter uns 10 vezes mais do que a apatita. E pois é, e no metamorfismo progressivo, né, ela incorpora muito bem os ETS. o, acho que falam do. Mesmo os outros enriquecendo, outros minerais enriquecendo no Europa, eu acho que falam do plagioclase, mas porque ele representa a maior quantidade, né? Isso, É, é um mineral formador, né? É, um mineral formado comum de rocha, né? Pois então é. sendo um mineral formador de rocha, cara, sumindo qualquer coisa e o plagioclase levando, vai aparecer um vale enorme. Se fosse um mais comum, Sim. menos comum, aí não ficava a E, e Isso o marca. mesmo. bom, e o Por bom isso que é disso aí, importante. mano, é porque você dá pra, no caso, a saber a fonte e aí a profundidade, porque você tem lá, né, tem aquelas figuras, e aí termodinamicamente você tem lá uma zona em que o plagioclase é estável, um espinélio, a granada, não é isso? Aí você, a partir dessa interpretação do diagrama dos ETRs, você dá para ter uma noção de qual foi a fase mais importante na geração desse líquido magmático, né? E aí você dá para ver, né? Quem foi o mineral que teve uma participação efetiva no processo genético desses magmas. Então é muito, muito, muito aplicado isso aí. E assim, a gente tá vendo os conceitos básicos, mas assim, é super importante, entendeu? Você tem o conhecimento de cadeia, conhecimento até dos processos, né? Qual processo foi o gerador disso aí e tal. É bom, muito bom. Então, esse grupo
o nosso grupo aí debater isso aí. Eu vou enviar também no nosso grupo aí um artigo, né, do Serviço Geológico Americano aí sobre os elementos terra raros. Beleza. Fala Mas também sobre. É, tem. Fala um pouquinho mais adentro sobre a parte também econômica, né? pronto, tem um capítulo de livro da CPRM que fala sobre os ATRs no Brasil. Ele também fala sobre a parte econômica e política. Se quiser, Show. depois eu posso procurar, se você não procurar aí. Sobre essa parte Aí política. coloca lá no Drive e também manda no WhatsApp, se o arquivo for, né? Pronto, filé. Sobre a parte política eu tinha visto quando eu fui ler esse artigo. Aí na discussão depois que na China os terras raras são controladas, porque são de grande interesse econômico, então são controlados pelo Estado. A China Pessoal, é 90% de produção de ETR lá, né? Isso. Aí eles mantêm uma reserva também a nacional, parte, a a reserva de extensão segurança. territorial da China, né? Isso. Mantém uma Só reserva perde de para a segurança Rússia, eu nacional. acho. Acho que mostra a Pois é. importância, né, dos ETRs. Importância não econômica, mas geopolítica também. Sim, sim. Pois é, mais alguma dúvida? Eu não tenho mais dúvida. A apresentação foi show de bola. Isso mesmo. Foi boa, Foi, ó, foi boa. perfeito. Como já dizia o Danus, da minha parte tá tudo ok. Da Sim, minha sim, aí parte, explicando, no caso, os professores, caso não assistam, né? A Lucilene e o Haroldo, não vai ter hoje, vai ser terça-feira, não é isso? Né? Né, Davi? Isso, isso, terça-feira. Aí a gente vai falar Terça-feira. sobre o depósito de ouro do tipo Michigan, que é um depósito que se dá em ouro primário. E não como. Ouro no formato natural, cara. Não porque a maior parte dos depósitos. De cobre. A maior parte dos depósitos de cobre aqui que são minerados não só no Ceará, no Ceará, no Brasil, como no resto dos países. No Chile, que é o maior produtor de cobre, minera cobre pórfiro. Mas que é o cobre pórfiro que baixa pureza, mas uma quantidade enorme. E essa mineração do tipo, a mineralização do tipo Michigan é pureza alta, quantidade baixa. E a gente não vai adentrar bem sobre uma mina, mas sobre umas formas que eles usaram, tipo DRX e uma forma nova de identificação que é a tomografia de nêutrons. Aí é só mais um artigo metodológico que explicar um pouco sobre cada uma dessas coisinhas. Aí a gente vai olhar melhor na terça-feira, quando o Matheus estiver bem. Show. Pois é. Matheus, para os professores estarem cientes, o Matheus tá com infecção, né, alimentar. Ele, ele tá um pouquinho mal, né, mas na terça-feira ele e o Davi vão apresentar aí sobre esse tema aí super importante. Então é isso. É isso, né? Acabou as perguntas. Eu vou avisar que o Matheus vai acabar. Ou alguém avisa aí pra ele acabar eu vou a mandar mensagem. gravação. Manda ele aí. Vou dar uma lida. Sim. Não, deixa o Matheus terminar aí.